Agora vamos começar então o nosso tema principal. E eu digo sempre que é o principal porque realmente a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente tem que manter a nossa saúde alta, né? A gente não pode ficar aí suscetível a qualquer doença e muito menos de forma desnecessária. Por isso é que a gente fala de gastroenterite. Muita gente conhece essa patologia por um nome mais comum, que é a intoxicação alimentar, né? Ou então, tô com piriri. Pois é, já ouvi muita gente falando assim também. Embora muitos se recuperem com facilidade, em alguns casos a intoxicação pode ser grave, viu, gente? É fundamental orientação e tratamento médico. E a gente vai conhecer as diferentes causas da gastroenterite com o gastrocirurgião endoscopista, nosso amigo Eduardo Greco. Cadê o doutor Eduardo? Venha, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Te convido para sentar ali do lado daquelas comidinhas que, pelo que eu imagino, devem ser, assim, motivo de atenção em algumas situações, né? Perfeito. Bom te ver. Bom te ver também. Novamente. Vamos falar um pouquinho. Eu tô feliz da vida. Gente, eu tenho que falar que o doutor Eduardo passou por um processo de saúde e, graças a Deus, você tá aqui maravilhoso. Você torcendo por mim lá também. Sempre, né? Sempre. Eu e muitos telespectadores que te acompanham também. A gente foi vendo. Obrigado. Obrigado a todos aí, que eu sei que o pessoal... Tem que se cuidar sempre, né, doutor? Eu já estou super bem. Vamos lá bater um papo. Ainda bem. Agora me conta uma coisa. A alimentação, eu sei que a gente tem que ter muita atenção na hora de escolher, né? E a gastroenterite, ela realmente começa por conta da alimentação? Exatamente. A gente vai se alimentar, né, cara? Então, duas coisas que são fundamentais. Higiene. Então, a higiene tanto desses alimentos quanto da própria pessoa, né? Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado se a gente não leva a contaminação. Lavar as mãos antes de buscar o alimento no prato, lavar as mãos antes de sentar na mesa para comer, porque senão você está com a mão contaminada, o alimento está bonitinho para você se alimentar e você contamina. Segundo ponto é esse alimento não estar contaminado, que aí vem a situação que é o quê? A procedência. Então, muito cuidado, esse alimento onde você está comprando, se o local tem procedência, se você quer que aquele alimento não está todo machucado, né? A gente consegue identificar que o alimento não está muito bem. E tem o dia a dia nosso, que é viver comendo fora de casa às vezes, a pessoa está na rua. Então, também tem, olhar o alimento, é um buffet que você pode identificar, até aqui um exemplo, né? A maionese geralmente está em todos esses buffets. Se ela não estiver bem preservada, você identificar que aquele ambiente não tem, por exemplo, aquela parte resfriada embaixo, você vê que é frio, você vê que a cara dela está brilhosa, que a batata está bonita, você vai comer. Agora, se você sentir alguma desconfiança, evitar. Mesma coisa que um excesso de frituras. Momento de calor, uma fritura, esses alimentos vão chegar ali no nosso estômago que nem uma bomba, né, Cláudio? Para falar mais português ali mais fácil, pessoal. E aí começa a dar o que você disse, é o piriri. O pessoal começa a ter dor, tem desconforto, começa o quê? Evacuar, diarreia, o intestino muda tudo. E aí esse quadro, se for uma intoxicação mais leve, que foi só um pouquinho do alimento, dependendo do que ela se intoxicou também, vai melhorar. Mas tem quadros que começam a ficar mais graves. A pessoa não melhora. Tem diarreia 3, 4, 5, 6 dias, começa a ter desidratação. A gente tem quadros de pacientes que precisam até de internação, precisam se internar por isso. Olha, bom, e quando a gente pensa nas crianças, muito sério também, porque como elas são pequenininhas, elas perdem peso, isso às vezes fica muito complicado, né? Exatamente, Cláudia. Então, os extremos de idade, então a criança e o idoso, são situações em que você tem que ter uma preocupação muito maior. Porque os adultos, eles já têm, né, uma defesa própria, tá com o organismo dele já, de uma certa forma, saudável, ele se cuida, ele tem uma intoxicação, ele vai desenvolver um certo quadro. Existem intoxicações por algumas bactérias que são extremamente graves, até mesmo pelo próprio adulto. E aí precisa ir aquilo, não é para ficar em casa lá com 4, 5 dias de diarreia sem se tratar. Quando uma bactéria dessa, né, uma intoxicação, uma salmonela, que é muito frequente, que pega esses alimentos... É frequente, doutora, a salmonela? É muito frequente de se encontrar ela nos alimentos quando vai pegar, sabe? Peguei um alimento num posto de gasolina não tão legal, comi numa padaria. Às vezes até uma maionese caseira que vai com ovo cru, né? Que também tem um risco grande. Exatamente. Então, esses alimentos, você não preparou direito mesmo em casa, uma maionese você deixou lá em cima, esqueceu, pode estar contaminar e você ter o quadro. E quando pega a criancinha, ela ainda está numa fase de desenvolver seus anticorpos, as suas defesas.
qualquer infecção numa criança, vê que a resposta dele é muito assustador, né? Uma gripezinha, a criança ela cai, né? E você vai perceber como isso no seu filho, né? Criança é agitada, né? Criança tá brincando, criança tá prostradinha, tá quietinha, vai reclamando um pouquinho de dor. Vai ao banheiro, vai estar com as fezes amolecidas, a mesma coisa a gente transfere para o idoso. A idoso é uma criança também, né? O organismo dele já passou por várias situações, também já tem a sua imunidade, os seus anticorpos já não é a mesma, a defesa do idoso também já não é igual a que ele tinha na fase adulta, já está num processo, né, de redução disso. Quando pega um quadro desse de algum tipo de intoxicação, vai ser grave. Então é sempre estar atento para não perder o time do tratamento. Porque o tratamento é hidratar bastante esse paciente, entrar com medicações, né, para controlar a dor, tá com muita cólica, você controla a cólica. Se o processo inflamatório é muito maior, o intestinal que não melhora, você entra com anti-inflamatórios intestinais específicos. E nos quadros mais graves, você vai ter que até usar antibióticos. Mas o perigo é, se você vai perdendo isso, é ter que internar e, às vezes, quadros graves, né? Olha aí como é sério, gente. Agora, é interessante que, às vezes, no mesmo almoço, eu acho que todo mundo já vivenciou isso, um fica com uma intoxicação alimentar e o outro não. Será que é porque essa pessoa levou a bactéria na sua própria mão e esqueceu de fazer a higienização? Ou algumas pessoas são mais suscetíveis a uma intoxicação do que outras? Você vai contar com essas duas situações, né? Então você vai ter, por exemplo, se for uma alimentação que você vai pegar uma coxinha, um bolho, todo mundo põe a mão. Se as pessoas não lavarem a mão, alguém contaminado pode pegar e depois, de repente, até passar para outras pessoas. Por isso, essa parte da higiene é fundamental. Bom, não é nem só uma coxinha, como tá falando de negócio de mão. Às vezes a gente vai na casa de algum amigo e tá todo mundo ali pegando um amendoinzinho com a mão, já tô aqui imaginando. Ainda bem que hoje... Né, o queijinho, ainda bem que hoje tá todo mundo muito mais atento, que por conta da pandemia, eu acho que as pessoas criaram um hábito maior. Né, maior de lavar as mãos e passar o álcool gel, mas infelizmente de vez em quando eu vejo coisa escapando aí. Vou contar um negócio horrível que me aconteceu outro dia. Conta, claro. Eu tava no aeroporto, quem me acompanha no Instagram viu que eu fui fazer uma viagem, aquele voo atrasado. Isso, e aí, de repente, eu vejo que a comissária de bordo entrou no banheiro feminino. E eu querendo saber se o voo ia sair, se não ia sair, eu falei, vou lá atrás dela, né? Pegar informação. Vou pegar a informação. Pois ela saiu do banheiro e saiu direto sem lavar a mão. Nossa. Eu fiquei chocada. Então, eu tô falando assim, que mesmo hoje em dia algumas pessoas não lavam a mão, gente, é fato, pelo amor de Deus, lave as mãos. Mesmo se você achar que não tem ninguém te olhando, não é pro outro não, é pra você, tá bom? Isso é sério. Muito sério, porque é o que você disse, né? Compartilhe o amendoim, compartilhe o queijinho, pega a própria bebida que você vai servir, divide o copo, eu vou te servir. Então, todo mundo ali... Esse é o primeiro passo fundamental. Agora, você pode ter um alimento que está contaminado. Né? Se ele estiver contaminado, todo mundo comeu, alguns terão, outros podem não desenvolver o quadro, que é porque você disse, é muito da imunidade dessa pessoa também. Então, a pessoa às vezes já teve algum tipo de intoxicação que formou o seu anticorpo e pegou e não teve nenhum quadro mais importante. Então, você vai ter, com aquele mesmo alimento, você vai ter pessoas muito mal, você vai ter pessoas que, eu tive, mas eu só fiquei um dia... E vai ter gente que não vai sentir absolutamente nada. Então ótimo a gente saber disso, porque às vezes a gente pensa assim, eu achei que foi a maionese, mas só eu que tive lá em casa, ninguém mais teve, aí você já... Então não deve ter sido. Não, pode ter sido. Pode ter sido, pode ter sido. Boa. Você disse da maionese brilhante, né? Eu já me lembrei que assim, gente, no calor tem que tomar cuidado até com esse brilho, porque no calor, as pessoas às vezes, em casa isso acontece mais até que no restaurante tem o jeito certinho de acondicionar, mas eu já vi em casa, de família, até que dona de casa super cuidadosa, que deixa ali a maionese enquanto as pessoas estão batendo papo. É um tempinho de nada que pode deteriorar o alimento, né? É muito ruim. Então, esses alimentos frios, maionese, alguns outros alimentos que necessitam de refrigeração, você vai ter que colocar no momento da alimentação da pessoa. Isso é sempre ideal. Os outros secos, não tem problema você dividir. Ou você serve em porções menores e volta ele para refrigeração. Tem um jeito legal para você servir, é você colocar uma travessa maior embaixo, você enche de gelo e coloca outra travessa menor em cima. E fica tudo certinho, que vai ficar sempre geladinho ali. Eu tô olhando o peixinho e tô me lembrando que na praia as pessoas adoram aquela esquinha de peixe, né? Isso é de fato um perigo ou não? O que a gente vai ter que entender no peixe, né? O peixe, ele por si só, ele é mais sensível. Então, ele é muito mais fácil de estragar.
Então, pouco tempo fora da geladeira ele vai estragar. A partir do momento que você fritou esse peixe, a fritura, queimar aquilo vai melhorar. Você vai eliminar bactérias nesse processo. O problema é o seguinte, primeiro, o óleo. Então, o problema é que às vezes a pessoa pega uma intoxicação, tem algum problema, é que aquele óleo foi usado várias vezes. Então, aquele óleo já vai ser prejudicial para a fritura. Então, não vai ser a isca. Então, a pessoa, fiquei com a isca, passei mal, mas com certeza foi o óleo. E aí você também está no calor. Então, muito cuidado, né? Tá lá na praia, pediu uma porção, é o que você disse, é a mesma situação. Coloca ali na frente, aquela porção fica 1 hora ali para ser consumida. O calor vai deteriorar isso. Vai tirar os ingredientes e vai começar a trazer problemas. E aí, quando você já não tem esse peixe, vamos dizer, saudável, você propicia que bactérias aproveitem aquilo, né? E vão infestar e você vai ter o alimento contaminado. Perfeito. Então, é importantíssimo, verifique o quiosque que você está, conheça, né, ver se está tudo direitinho. Isso é importante. Doutor, eu vou abrir para as perguntas, a turma em casa adora participar, né? Então você manda para a gente no 11 9 50 45 18 40, manda sua pergunta. Vou deixar uma pergunta que é uma curiosidade minha aqui já para encabeçar esse momento de perguntas e respostas. Se a gente come um alimento que está contaminado, a gente passa mal no mesmo dia ou demora para que a gente comece a passar mal? Eu estou perguntando por conta do caminho desse alimento chegar lá no aparelho digestivo direitinho, tá bom? Então eu volto já já. Doutor, a resposta da pergunta que eu te fiz. Quando a gente come um alimento, a gente já passa mal no mesmo dia ou demora para fazer efeito? O que vai acontecer? A gente vai se alimentar, então eu vou falar lá pro pessoal, né? Quando a gente se alimenta, esse alimento vai passar aqui pelo esôfago, chegar lá no nosso estômago, onde vai começar o processo de digestão e vai ser absorvido no intestino. Então, o que acontece? Não vai ser imediatamente. A partir do tempo da digestão, Cláudia, que aí são 4 a 6 horas, aí você começa a ter os sintomas. Então, se você fez essa intoxicação na hora do almoço, vai ser à noite. A hora que você vai dormir, é geralmente o que acontece. A pessoa fala, nossa, comecei a passar mal, passei a noite inteira mal, não consegui dormir direito. Não vai ser imediatamente naquele momento. Se foi no jantar, a pessoa janta, dorme e acorda, né? Acorda com aquela baita cólica. Acorda passando mal. Cólica, com vômitos, passando mal. Então, não vai ser imediatamente. Vai ser assim que o processo de digestão e absorção vai funcionar, então, que é 4 a 6 horas. Tá. Então, é mais curto o tempo do que eu imaginava. Porque uma vez eu ouvi alguém falar que demorava até mais do que um dia. E não, né? Não. Alimentou, não pegou uma contaminação qualquer ali. Começou o processo de digestão, já vai sentir um mal-estar. Foi na hora do almoço, vai antes de dormir, vai começar a ter sintomas. Foi na janta, vai passar a noite que isso não aconteça com ninguém, né? Eu sei que acontece, volta e meia, porque depois a gente toma um bode do alimento. Me lembro que eu amava filé parmegiana, amava. Aí eu tive uma intoxicação alimentar, nunca mais eu quis. Não quer nem saber, não quer nem ver de perto. E um negócio que é uma delícia, né? Bom, vamos para as outras perguntas. Você que mandou no 11 9 50 45, agora vai ter a resposta, tá? Doutor Eduardo Greco, que é gastroenterologista, está aqui para nos ajudar. A Aparecida, ela é de Paulínia, São Paulo. Nos casos de quem sofre com esôfago de Barré, é preciso apenas fazer uso de omeprazol? Essa pergunta que ela passou, obrigado, né? O quadro esôfago de Barré é uma doença, tá? As pessoas que têm refluxo por muito tempo, foram tendo refluxo, aquela acidez vai machucando o esôfago, tá? No que machuca o esôfago, se ela não se trata, muda. O tecido do esôfago é igual a nossa pele, vai machucando, faz uma casquinha, essa casquinha para sempre não vai mais ser esôfago. É esôfago de Barré, que é uma metaplasia intestinal. Então é uma alteração desse esôfago. Quem tem isso precisa se tratar. Ou com o uso de medicação, né, que ela diz aqui, o omeprazol. O que o omeprazol faz? Ela diminui o ácido do estômago, então menos ácido machucando essa região. Ou então, Aparecida, já existe tratamento por endoscopia, tá? Que a gente chama de ablação por radiofrequência. Então você faz uma endoscopia, pessoal que tem esôfago de Barré, é importante essa notícia, e a gente consegue ir lá no local onde esse esôfago está machucado, faz uma ablação por radiofrequência e elimina essa alteração. Porque qual o perigo? Isso daí, se não tratado, se não tomar medicação ou fazer o tratamento, a longo prazo, se mantiver a lesão, pode virar um câncer. Então, essa é uma lesão pré-cancerígena. Então, nossa, vocês entenderam a notícia boa que o doutor Eduardo Greco trouxe pra gente? Para quem tem o esôfago de Barré, existe ablação
por endoscopia e vai tratar o problema. Exatamente. Isso é novidade. Procure um bom gastroenterologista e resolva para que a coisa não fique mais complicada lá na frente, tá bom? Próxima pergunta já vai para a tela, é da Benedita, ela é de Sobral, Ceará. Minha filha de 15 anos vive tomando medicação para dor no estômago. Melhora, mas depois piora de novo. O que fazer? Vamos dar uma olhada, né, Benedita, na sua filha direitinho. 15 anos, né, já acho que precisamos rever a questão da dieta dela, né? Aqui a gente não tem essa informação, mas saber como que é a alimentação. O primeiro passo é entender se a alimentação está saudável, se não tem excesso de frituras, muito refrigerantes. Se tiver com uma alimentação adequada, ela está usando medicação e a gente precisa olhar. Então, vamos fazer uma endoscopia. A endoscopia vai sinalizar se ela tem algum tipo de alteração ou não. E aí, com orientação médica, tratar também pelo período correto. É muito problema que tem, às vezes, sabe, Cláudia? O pessoal viu o amigo, tomou aquele remedinho para o estômago, melhorou. Aí ele começa a tomar, o remédio é super potente. Em 2, 3 dias ele está super bem. Mas uma gastrite, uma esofagite, por exemplo, é de 4 a 6 semanas para recuperar totalmente a mucosa. Então ela toma o remédio um pouquinho, de uma forma indiscriminada, melhora, para. Aí não trata aquilo de uma vez. Continua com aquela inflamação leve, aquilo volta a piorar, toma o remédio de novo. Aí daqui a pouco esse remédio não faz mais o efeito que ela precisa. Precisa começar a usar a dose cada vez mais alta. Então a dica é procurar o médico, identificar primeiro, conversar com a paciente, entender os hábitos dela alimentares. A partir daí vai fazer uma endoscopia e aí sim tratar pelo período e com a dose certa da medicação. Perfeito. Existe, nesse caso, como ela tem 15 anos, a possibilidade de ser só ansiedade? Sim, você tocou num assunto que é muito importante, que a gente vive isso na nossa prática clínica, né? Os jovens hoje mudaram muito, né? Então, a tecnologia, as facilidades que eles têm, que é bom para o mundo, mas ao mesmo tempo transformaram os jovens 100% antenados, ligados, com outras preocupações. Essa fase já está numa fase escolar também, diferente de adolescência, né? Então, o convívio entre os colegas. Então, pode ser só exatamente isso. Você identifica uma alimentação boa, mas precisamos entender esse todo dessa adolescente, se ela não tem algum aspecto emocional envolvido. Tá, porque esse aspecto emocional pode dar essa dor de estômago, né? Tem muita gente fala, né, Cláudia, gastrite nervosa, sabe? Não existe esse termo na medicina, se não pegar um livro, olha, estou com... Mas não é isso. A questão da gastrite nervosa, a ansiedade, é porque aquele estresse faz com que a pessoa se alimente mal, durma mal, faz com que o estômago comece a produzir mais ácido e não chega o alimento, porque ela pula a refeição, né? Eu estou aqui em depressão, não quero comer. Então, isso acaba levando a uma inflamação do estômago. Esse estresse, não é que a gastrite nervosa é uma doença, mas ela propicia, né, uma piora dos hábitos, a pessoa se alimenta mal, produz mais ácido no estômago, tem dor. Tá vendo só? De novo, ontem eu falei bastante aqui, eu levanto a bandeira de você que tem depressão, você que tem crise de ansiedade, busca um psiquiatra. Para com esse preconceito bobo de que, eu não sou doida, por que eu vou no psiquiatra? Eu vou e eu sou normalzinha da cabeça, viu? Mas eu vou e vou continuar indo e por enquanto tenho que tomar um remedinho e tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, é assim, gente é gente. Precisa de gastro, precisa de ortopedista, de cardiologista, de psiquiatra. Precisou, vá, né? Acendeu um sinalzinho, vá cuidar, tá certo? É o mais importante, porque a hora que você busca o médico, você tem a orientação adequada. Às vezes a pessoa está passando mal, está com problema porque está conduzindo de forma errada o remédio, a orientação alimentar. Exato. Então, a orientação médica vai ser nesse sentido de você, é o que você disse, não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, é vergonhoso você não procurar o psiquiatra. Exato. E ficar lá num quadro depressivo, não tocando sua vida, não tocando suas coisas, né? Então tem que procurar. Aí machucando o seu estômago, aí fazendo uma gastrite, aí daqui a pouco fazendo uma úlcera. Um câncer gástrico sem saber, né? Prevenção, né? Tem que prestar atenção, acorda para a realidade. Uma coisa que é importante tá? sempre falar, pessoal, eu vejo, você põe isso. Prevenir não é fugir do médico, né? Porque o cara fala muito assim, né? Eu vou no médico para achar problema, mas se você não prevenir, a hora que você encontra o problema, é gigantesco. Aí é pior. Próxima pergunta, então. Thaisa, má digestão tem a ver com intoxicação alimentar? São coisas diferentes, né, Thaís? Intoxicação é o que a gente conversou até agora, é o processo todo de inflamação do estômago, de alguma contaminação. A má digestão não. Claro que quando você está intoxicado, seu estômago não vai trabalhar de forma adequada. Aí você vai ter uma má digestão. Agora, tem pessoas que só têm essa situação de má digestão, ou seja,
o estômago não está trabalhando de uma forma adequada. Então a pessoa sente estufada, muitos gases, né? O alimento ele não degrada de forma adequada, fica muito tempo aquele bolo alimentar parado no estômago sem ir para o intestino. Então, a má digestão aí já é uma outra modalidade e a gente tem que entender o motivo. Também é o excesso de frituras, é a sua alimentação que está ruim, ou você tem uma gastrite por uma outra situação, e aí quando o estômago está inflamado, ele não vai trabalhar direitinho. Aí a pessoa vai ter uma má digestão. Aproveitar de te fazer uma pergunta. Há umas 2 semanas eu entrevistei um médico falando de dieta, de emagrecimento, né? E aí a gente falou das injeções, como Ozempic, Victoza, enfim, e outras. E aí ele falou que essas injeções, elas retardam o processo digestivo, como se fizesse ali meio que anestesiado para que esse alimento seja digerido muito devagarinho. E ele, ao mesmo tempo, disse que não tem contraindicação, que as pessoas podem usar a longo prazo. Isso não afeta o processo digestório? Sim, vai afetar totalmente. Então, essas medicações, elas existem, elas foram criadas para controlar o diabetes, no sentido de que ela diminui o nível de açúcar do sangue. Só que, ao mesmo tempo, quando você reduz o açúcar do sangue, o organismo pega a gordura para transformar em açúcar e a pessoa emagrece. Então, ao mesmo tempo, começou a usar também, não só para tratar o diabetes, os endócrinos usam para tratar obesidade. Porém, é o que você disse, qual que é o efeito, além dessa questão metabólica do açúcar? É fazer com que o estômago vai funcionar mais devagar, tá corretíssimo, fica lento, o alimento fica muito mais parado lá, e aí você come menos, você fica com uma sensação de estufamento, a pessoa come menos e começa também a perder peso. Agora, como em qualquer tratamento, né, Cláudia? Isso tem que ter o acompanhamento, realizar exames de sangue para ver os níveis de anemia, etc., se está tudo indo em ordem quando a gente trata de obesidade. Ele pode usar para o resto da vida? Pode, mas é importante em algum momento você parar um pouco isso, identificar, faz uma endoscopia, ver se está tudo bem com o estômago, porque senão você está interferindo no processo natural fisiológico. Eu estou pensando, o processo natural que faz aquele movimento, né? Aí, de repente, o movimento fica mais lento para a pessoa se sentir mais empachada, diríamos assim, o dia inteiro, para não ter fome. Isso aí, a longo prazo não vai ser bom. Bom não deve ser bom. Não, né? A longo prazo não. Tudo que você muda do que é o fisiológico, do que é o natural, não. Por isso que os tratamentos, eles têm que ter o início, o acompanhamento, o controle, e em algum momento você, olha, você já usou por muito tempo, precisamos rever essa quantidade, a dose que você está usando, importante o que você pontuou. Tá joia. Ai, tantas perguntas, eu adoro. Esse nosso momento de saúde é maravilhoso. Eu queria ficar aqui, a doutora Maria Luísa já fez assim, ó, que acabou. Pode ficar, Lu? Tem mais pergunta? A gente vai vendo o grau de codependência das pessoas. A Lu falou que não, ela é resolvida. Não tem mais tempo. Mas, doutor, você volta? Eu volto a hora que você você demorou muito, agora você tem que voltar rapidinho, tá bom? Sempre, obrigado. Doutor Eduardo Greco é muito querido sempre. Siga lá, Eduardo_Greco com 2 Cs. Ou então, entra também, ou então não, faz as duas coisas. Segue o Eduardo_Greco e Instituto Endovita, com 2 Ts.com.br, para você entender mais, tá bom? Você está muito bem amparada. Hoje em dia dá até para fazer uma primeira consulta por telemedicina, né? Eu acho que vale a pena. Você tem que ter um bom médico. E tá aqui maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Muito feliz aí com a sua recuperação. Obrigado. Agora é o seguinte, gente.